Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 496 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, tô aqui com o meu amigo Laci Campos, que na geração que ele nasceu, Laci era nome de homem. Meu Deus! Gente! Desculpa, se você quiser eu refaço. Só da minha geração lembra de um filme, hein? Lembra de um filme. Olha aí. Eu sou o Laci, eu estou com a Adri De Gasperi, geração Y, raiz, que brincou na rua ao longo da infância e adquiriu as cicatrizes de só quem já perdeu uma tampa de um dedão sabe como é que é. Ah, isso mesmo. Eu tenho a cicatriz do Harry Potter aqui na testa, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Raquel, que assistia iCarly quando era adolescente, que nem eu, olha só. Vocês. Sério? Muito bom, vou pesquisar agora o que é iCarly. O que é iCarly? A Adri já tinha filho quando via iCarly. Mas eu tive filho na adolescência, ué. Ah, sim. Gente, eu sou a Raquel, tô muito feliz de estar aqui e quero apresentar pra vocês Paulinho, que nasceu na geração X, mas jura que é um millennial. Há controvérsia, gente. Tem classificações que eu apareço na X, tem classificações na Y. Amor, você só é millennial se for o CD do Backstreet Boys, que tem a capa do millennial, só isso. Ai, é o único millennial que você pode ser. Se for de Xuxa, eu sou X, né? Porque eu cresci assistindo a Xuxa. Porque X, o que é? É Xuxa e Zezu, né? E Zezu, Zuzu. É isso aí. Muito bom, gente. A gente vai falar agora... Não vamos falar necessariamente sobre gerações, que é um papo, né? Que já... A gente não vai explicar o que é baby boomer, Então, esse é um papo bem anos 2000, né? Gente, eu lembro o pessoal chegando na igreja. Mas a gente vai falar dos millennials e de sua relação com o digital, sua relação com telas. Todos nós aqui temos filhos millennials. É millennial ainda? As crianças de hoje? Geração Alpha. Alfa, amor, alfa. Nossos filhos Millennials são alfa. somos nós, né? Isso. Nossa, é verdade. Muito bom. Tem uns meninos aí pra corrigir nós. Então, vamos falar um pouquinho sobre geração, porque tem gente aqui no grupo que não sabe, né? Ainda não se adequou na geração. Isso tá na abertura ainda? Tá. Mas a gente vai falar principalmente sobre o estabelecimento de diálogos com essa nova geração que está se perdendo aí. A gente vai entender um pouquinho aqui com o nosso convidado. Tá bom, gente. Então, eu sou X/Y, todo mundo aqui, todos os demais são Y. X/Y parece que é meio homem e mulher, tá esquisito. Tá aceitável, tá aceitável. Eu sou XY, não sou XY? Tem muitas Não é? características de Y. Os cromossomos meus são XY, até onde eu sei. Mas todos vocês são Y e nós temos filhos geração XY. Alpha. Millennial é quem nasceu de 2000 até 2010, mais ou menos. A partir de 2010 são os alfas. Alpha, então, a partir de E 2010 a Z de 97 a 2009, mais ou menos. Exato. Então estamos falando sobre essa geração aí que agora está entre seus 11 pra baixo, digamos assim, né? Ou 12 pra baixo. Que são todos os nossos filhos aqui. O mais velho da nossa conversa aqui é o André, o nosso de 11. E o mais novo... Já tá em Hogwarts. A mais nova é a da Raquel, com quantos anos? 5 anos. 5 anos. Então temos aqui... Ai, 5 anos. Já sabe desbloquear o celular? É tão bonitinho. Poxa! 5 anos? Esse tempo, com 3 meses, cara, já tava fazendo os códigos. A gente comprou um iPad quando o André tinha um ano. E todo mundo ficava impressionado dele deslizando, assim, né? Que o iPad Que é o era aquela dedinho, coisa você de aperta e desliza. deslizar pra desbloquear e tal. Não, a gente já consegue fazer isso e tal. Mas daí a gente já começou a entender os perigos, né? Porque o nosso filho mais velho, ele veio junto com o smartphone, né? Ele chegou no mundo junto com o smartphone. 2010, nasceu ele nasceu com um iPhone. E assim, no começo era legal ele desbloquear e tal, mas a gente começou a perceber o fascínio da tela para a criança, para o bebê. A gente ficava fascinado, porque eu lembro que foi a época da febre do Angry Birds, né? E aí a gente comprou o Angry Birds na App Store e era tão bonitinho ele puxando o rabinho do passarinho assim, pro passarinho acertar os porquinhos. Com um aninho ele puxava assim o rabinho do passarinho. Ai, que bonitinho! Mas sabe o que eu acho muito legal dessa geração? Assim, a partir da geração Z e Alpha são os nativos digitais, mas o Alpha, a tecnologia ou esse mundo online faz parte, como se fosse uma parte do corpo deles. É muito natural tudo isso.
isso, né? A gente olha e fica fascinado, mas pra eles é tipo, só mais um dia. Eles não conseguem imaginar o mundo sem isso, né? Igual a gente, que nasceu uma geração anterior, a gente não consegue imaginar o mundo sem TV, por exemplo. Sem geladeira. Sem geladeira e tal. Isso, assim, não funciona. Ou sem energia elétrica, né? Pra ir um pouquinho mais longe. Nossa, amor. Porque são coisas que fazem muito parte da nossa vida. Gente, o Paulinho nasceu, não tinha nem micro-ondas, olha só. Minha família não tinha nem videocassete, gente. Não, a gente assistia TV, eram os 5, né? Os canais tinham número, né? Não era Globo, Record, SBT, era os 5, 4, 7. No estado de São Paulo, pelo menos, era assim. Pô, agora eu imaginei minhas filhas me zoando daqui uns anos. Minha mãe nasceu, nem existia airfry. É tipo isso. Mas meu filho já perguntou como que a gente esquentava o leite. A gente tinha uma pitadeira. Agora virou a conversa de velho mesmo, né? Nossa, o que é isso, amor? A pitadeira é pra ferver o leite. Aí tinha uma água lá de fora, assim. Sonzinho, né? Começava a apitar assim, vai ferver o leite, tem que desligar pra ele não cair, entendeu? Você nunca viu uma pitadeira? Nunca vi. Mas com a água por lá de fora? Não, peraí, ó. É que Alt-tab total na conversa. Ele falou água pro lado de fora, vocês ouviram, né? É uma panela com 2 camadas. Ela tipo uma pundinzeira? Meu Deus, não é. Falar isso. Não é banho-maria. É tipo uma pundinzeira, então. Eu não sei o que é pundinzeira, mas é uma leiteira com uma camada de alumínio por fora que você punha água por um bico. Quando a água fervia... Meu Deus, eu nunca vi. Quando a água fervia, tocava o apito. Isso quer dizer que já estava a ponto de ebulição e o leite já ia ferver. É uma tecnologia muito avançada, gente. Gente, eu nunca vi, sério. Eu nunca ouvi falar disso. Eu lembro até da cara da pitadeira que a gente tinha em casa. Mas enfim. Foi longe. Eu não consigo imaginar um mundo sem a pitadeira, né? Pra contextualizar a coisa aqui. Mas assim, os nossos filhos já estão nesse universo e chovendo molhado ficar repetindo isso que eles vivem assim, eles se entendem assim, eles dominam a tecnologia da maneira como eu dominava a programação do videocassete, né? Por exemplo, meus pais me pediam pra eu programar o videocassete pra gravar. Pra gravar a novela. Pode falar. Não é vergonhoso assistir novela. Gravar as videocassetadas do Faustão, né? Ganharam a hora de ir pra igreja e perdi essa parte. É mais vergonhoso. Porque se pega um pedacinho da banheira ali, ó. Banheira do Gugu é outro canal, é outro canal, pô. Verdade. Você tinha que deixar no canal certo, porque o videocassete não trocava de canal. É porque eu tô falando tudo isso. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente gosta de lembrar da infância, né? O Laci caiu? Eu acho que é melhor esperar ele voltar, né? Ele falou que caiu energia lá. Eu não falei que a energia elétrica é uma coisa importante, gente? Olha aí, vocês desenhando foi falar dela. a importância da energia elétrica. Foi falar da pitadeira aí, ó. Cara, minha mãe tem essa leiteira aqui até hoje. Olha aí. Quando eu escuto barulhinho, eu falo, já tá ficando pronto o café da tarde, vou lá. Que mora perto. Mas nossas crianças já nascem nesse mundo e a gente não tá aqui pra demonizar a tecnologia, né? A gente já teve algumas conversas sobre isso e o nosso público conhece um pouquinho a nossa opinião. Existe o pró e o contra, né? De tudo da vida. Lasanha é bom? Mas come por 10 dias lasanha. Enjoa. Então, assim, tudo tem pró e contra. Até a mesma lasanha. Tem gente que opta por tirar a criança totalmente desse mundo digital e deixar pra ele conhecer só lá na adolescência. Como é que é, Raquel? São os veganos digitais. Os veganos digitais. Mas eu acho que nós 4 aqui temos essa mentalidade de que eles precisam ser inseridos nesse mundo porque isso faz parte da realidade deles, mas que precisa desse equilíbrio, dessa moderação, precisa ter controle e por mais que seja cômodo deixar nossos filhos indefinidamente, né, sem limites no digital, porque isso vai nos dar uma tranquilidade, vai nos deixar fazer outras coisas, né, vai nos deixar gravar podcast, vai nos deixar ter um tempo só com a esposa ou com o marido e tal, a gente sabe da importância de desligar isso e ter muito tempo em família, tempo fazendo outras coisas, tempo offline, né? Os pontos negativos, eu acho que é muito visível, né? Que falta diálogo, falta conversa. Às vezes você tá morando com um desconhecido de tanto que cada um tá vivendo no seu mundo eletrônico. Porque às vezes a gente fala muito da criança. Porque a criança fica muito no eletrônico, fica no celular, internet, tablet, essas coisas. Mas o pai e a mãe também tá lá o tempo todo com o seu iPad, com o seu celular e tal. E eu confesso que agora eu tô num novo viciozinho e que eu preciso me controlar. E às vezes eu não me percebo. Qual mas novela? Eu gosto... Não é novela que você vai falar? A novela não, porque a novela eu assisto junto com as crianças e ainda comento a novela com as crianças. Nossa. Tanto que tem uma novela que tá passando agora, chama Além da Ilusão, e acontece umas coisas na novela e meu filho fica, nossa, mamãe, ainda bem que é só novela, né? Eu falo, então, filho, na vida real é pior. E, ai, mamãe, não fala isso, não pode ser pior. Mas, enfim, é bom que a gente acaba utilizando a novela pra diálogo. Mas meu novo viciozinho, por exemplo, eu sempre gostava de lavar louça ouvindo podcast, essas coisas. Daí, quando as crianças apareciam, eu desligava o podcast
E aí, conversava com eles, né? Aproveitava tudo quanto é gancho, tudo quanto é oportunidade pra conversar com meus filhos. Mas agora, o meu novo viciozinho é Netflix no tablet. É no mesmo iPad de 2011 lá, aquele que o André aprendeu a desbloquear. Só serve pra Netflix, virou uma telinha pra Adri deixar na cozinha enquanto ela está cuidando de coisas do dia a dia. Enquanto eu tô cozinhando, lavando louça, limpando a casa, essas coisas, a cozinha, né, especificamente. Só que aí, às vezes, os meninos chegam de quietinho, assim, de mansinho, senta na cadeira pra assistir junto comigo o que eu tô assistindo. Daí eu desligo pra conversar com eles e tal. Mas, assim, é uma coisa que a gente tem que se policiar. Então, assim, as coisas ruins a gente já sabe, né? O que falta. Às vezes, a gente perde esse gancho de diálogo, às vezes a criança fica acelerada intelectualmente o tempo todo, com tela. Então, assim, essas coisas negativas meio que a gente pode até ir jogando aqui ao longo do programa. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, que são alguns benefícios disso também, que é a questão da inteligência intelectual, da criança entender como é que funciona, como é que desliga e liga, como é que é a programação. E outra que eles precisam aprender a digitar, precisam a se conectar com jogos, pra gerar diálogo também entre os amigos, né? Porque uma criança que não tá inserida nesse mundo e vai estar no grupo de crianças que tá inserida nesse mundo, ela vai ficar completamente perdida, a gente já conversou, acho que o Estevam Queiroga tava aqui até, né? Ele falou sobre a criança que fica sem assunto na escola, né? Então, a criançada tá toda nesse universo, a criança vai ficar totalmente desconectada. Então, assim, tem seus prós e acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, mas o segredo aí é a moderação, né? Existe um desenvolvimento dos nativos digitais que já é diferente do nosso, né? Tem coisas que eles fazem de uma maneira, eu até acho positiva, né? Uma maneira de pensar que a gente não consegue, né? Não consegue instintivamente fazer. Eu tava acompanhando a lição de casa da minha filha, era uma lição de casa simples, de geografia. E a velocidade com que ela terceirizou a pesquisa me impressionou. Por como assim terceirizar a pesquisa? Ela chegou em casa e a lição era em que região o estado do Espírito Santo ficava. Então, ela tem 9 anos, né? Só pra situar a galera aqui. 9 anos, ela simplesmente fez uma pergunta. Alexa, em qual região o estado do Espírito Santo fica? A minha Alexa acendeu. A Alexa respondeu. E ela falou assim, pai, Alexa disse que o estado do Espírito Santo ele fica no Sudeste. E pronto, acabou. E assim, aspecto positivo, ela encontrou um caminho seguro para se obter uma resposta com um certo grau de segurança. Alexa sabe mais que o papai? Talvez, né? Obviamente. Na dúvida, então, Alexa tem a resposta. Aspecto negativo. A resposta da Alexa põe fim à discussão, né? Não se procura mais entender quais os outros 3 estados fazem parte dessa região sudeste. Então, essa maneira rápida de terceirizar é algo positivo, mas acaba ficando numa superficialidade do conhecimento e não numa profundidade. Algo que tem caracterizado a geração alfa, né? A quantidade de informações e a pouca profundidade nelas, né? Coisa que, da mesma forma que a gente recebe esse mesmo grau de informação, a gente ainda tem a busca pela profundidade. Aonde isso vai nos levar, essa é uma grande interrogação, né? Porque quando eu olho para minha filha, eu sendo de uma geração Y, eu estou num salto geracional. Eu tenho dificuldades, né? Ela não é uma geração Z, ela é uma geração alfa, pulou uma geração. Então, para mim, é muito novo ver ela fazendo uma lição de casa, assim, e eu tenho que falar, filha, não vale chamar a Alexa, né? Não vale, não é Val. Entendeu? E ela falar, por que não vale se ela trouxe a resposta? E eu tenho que explicar a diferença de profundidade e superficialidade. A gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar a solução que eles têm, né? Igual você falou, não vale. Porque igual meu filho tava fazendo um monte de conta de multiplicação aqui. Aí ele fez uma folha inteirinha, ele fez um monte no papel ali, na unha. E aí eu falei, filho, agora... Aí eu dei a calculadora pra ele, meu celular. Agora confere aqui na calculadora se tá tudo certo. Aí ele foi do lado do Google. Ok, Google, quanto que é 252 vezes 15? Aí a resposta é... Quanto que é? Eu não, filho, eu dei a calculadora pra você fazer na calculadora. Não é pra usar o Google, sabe? Então, uma das características dessa geração é essa impaciência, né? Eles herdaram isso. Então, eles são muito impacientes. Você vai perceber muito esses menininhos, assim, vamos fazer esse processo. Eu disse, não, mas por quê? Se eu posso perguntar pro Google, né? Aqui em casa, direto isso. É o dia eu ia levar elas... eu falei, vamos andar de bicicleta aqui no lugar que a gente tem aqui em
Brasília e tal. Aí ela falou, que horas que a gente vai? Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou resolver, eu tenho que ver que horas que abre. Cara, em 5 minutos ela falou, que horas abre o Eixão? E onde que aluga a bicicleta? Não sei, que eu já tinha todas as informações pra mim, aí eu não tinha nem o que falar mais, tá bom, então tá hora. É o imediatismo, né, dessa geração que a gente tem que aprender eles já vão a lidar com ele e ensinar um pouco de paciência também, né, gente? Sim. Algumas coisas que nos ajudam nessa questão de paciência, por exemplo, é poder assistir um filme mais longo com as crianças e fazê-los ficarem sentados. Eu lembro das primeiras vezes que a gente foi no cinema, eles não aguentaram ficar, mas assim, também a gente foi no cinema, eles tinham 1 ano e meio, 2 anos e tal, né? Mas eles não aguentaram ficar 1h30. Agora a gente já assiste um Senhor dos Anéis versão estendida e eles estão com a gente o tempo todo, sabe? Não fica aquela impaciência de senta levando. Tem muita gente que fala, não gosto de levar meus filhos no cinema porque eles nunca conseguem ficar o filme inteiro e tal. Mas nas primeiras vezes, os nossos também não conseguiram, até que foram aprendendo e pegando gosto por aquilo. Mesma coisa com o livro, né? Daniel, quando ele começou a ler, ele começava um livro e parava. Aí pegava outros, começava um livro e parava e tal. Não, vamos com calma, vamos. A gente começa a mostrar a graça do desenvolver da história, que às vezes ela tá indo pra um lado e vai pro outro e tal. E fez com que ele terminasse vários livros depois disso. Então essa paciência é importante a gente ensinar cada dia pra eles também, né? Que é coisa que é um problema, né? Apesar de ser algo que a gente precisa entender e aceitar, é um problema que a gente precisa trabalhar, porque eles vão precisar dessa paciência na vida, né? Nem tudo eles vão conseguir resolver da forma mais simples, nem tudo eles vão ter uma Alexa do lado pra ajudar, e toda vez que eu falo essa palavra, uma luzinha acende aqui do lado. E assim, é difícil, né? Porque a gente entende que... não sei. É porque a gente até falou isso no podcast com o Estevão Queiroga sobre criatividade, mas é difícil buscar esse equilíbrio, né? Parece que quando a gente fala de tecnologia e criança, parece que a gente tá andando numa linha e de repente a gente espirra muito pro lado de cá ou espirra muito pro lado de lá, né? Porque assim, a gente percebe nitidamente que as crianças ficam muito ansiosas, ficam muito irritadas quando ficam muito tempo imersas no mundo eletrônico. E isso é nítido. Eu não sei os filhos de vocês, mas os nossos, assim, se eles ficam muito tempo imersos em eletrônico e alguma coisa assim... A gente já definiu, né, nos dias de videogame deles, que depois de certo tempo jogando, começa a brotar uma irritação, assim, maior do que a gente não vê eles em outras situações. Só quando eles estão... Sim. Quando eles passam desse tempo limite de estar no videogame. Então a gente começou a limitar. Eles falam mais bem fofinho assim, né? Mamãe, já que a gente tá no lockdown, não tem nada que fazer, eu já estudei tudo que eu tinha que estudar, eu posso jogar só mais 2 joguinhos? Mais meia hora que for? E no começo a gente até deixava, né? Pode, mais meia hora pode. E era nítido como eles saíam irritadíssimos, impacientes e brigando. E a gente percebe que esse excesso de eletrônico gera esse grau de irritabilidade e também ansiedade e também de parar de perceber as outras coisas que não são eletrônicas como algo bom, algo gostoso de fazer, sabe? Vamos jogar aqui um jogo de tabuleiro. Mas por que, sabe? Jogar, sei lá, Lego The Hobbit é muito mais interessante no videogame. E a gente não pode ser cretino de falar assim, não, claro que não, isso é chato. Um jogo chato aí. Jogo chato. E é legal, sabe? Ficar quebrando pecinhas aí. Isso eu acho que é um outro perigo também, né? Que a gente vê de desdenhar das coisas que as crianças valorizam. E você vai quebrando essa ponte de comunicação, né? Então tinha coisas que eu achava muito legal quando eu era adolescente que meus pais achavam bobos. E isso tá acontecendo com nossos filhos também. Tem coisas que pra gente não é interessante. Assistir um vídeo de YouTube de um cara jogando e comentando o jogo, gente. Pra mim isso não entra na cabeça. Às vezes a gente fica irritado de ouvir a voz daquele youtuber falando daquele jogo, mas a gente não pode falar, nossa, desliga esse cara chato aí e tal, porque é algo que a eles... o universo deles, né? Nossa, eu ia falar, a eles les gusta, né? Não, é algo que pra eles é importante. E se a partir do momento que a gente fala, nossa, que coisa boba, ou aquela velha história, isso é só um jogo, né? Você não pode ficar bravo porque é só um jogo, mas pra ele não é só um jogo. Pra ele é a coisa mais importante que ele tá vivendo naquele momento, né? Então esse tipo de coisa acaba separando muito mais a gente dos nossos filhos quando a gente mostra que o universo deles não é tão importante pra gente, né? Ou não é nada importante pra gente. Eu acho que essa questão do equilíbrio, assim, a gente não pode, eu acho que nem ser muito extremista, vegano de tela, né? Essas coisas, ou nem pro outro lado também colocar a tela como se fosse uma babá, né? Isso me assusta também. Então tem gente que, cara, deixa o filho 24 horas ali no celular, na internet, que seja no YouTube, e vai fazer suas coisas, porque a gente, os pais da geração Y, a gente viveu o mundo offline e online, e tem muita gente fascinada com o mundo online. Então a gente, se deixar, também vai ficar um tempão ali nas redes sociais e tal, e esquece o menino. Aqui na minha cidade, uma escola fez uma ação que eu achei muito interessante. Eles deram uma caixinha para os pais levarem para casa, né? Os filhos levaram essa caixinha. Quando eles chegassem em casa, eles botaram lá e era a caixinha do celular, porque a escola percebeu que os pais não estavam dando a atenção para
os filhos que eles precisavam. Então a regra é você chegou em casa, coloca o seu celular na caixinha e passa um tempo com seu filho. Então, tipo, a gente tá precisando educar os pais, assim, pra falar, calma aí, baixa a bola, assim, usa menos também, né? Seu filho tá aqui do seu lado, se conecta com ele. Porque a geração alfa, apesar deles serem conectados, eles gostarem disso, eles amam fazer memórias, eles amam estar com os pais. Os pais são os maiores heróis dessa geração alfa, não são os youtubers, pode até ser um pouco de referências, mas os pais, eles já ficam assim, loucos, porque os pais estão tão conectados que quando eles conseguem um tempo, tipo, meu pai tá olhando pra mim agora, minha mãe tá aqui comigo, eles ficam fascinados. Então eles querem ter essa atenção, sabe? Então acho que é isso que a gente tem que despertar nos pais, essa questão de, seu filho quer estar com você, né? Agora, que tipo de atividade você pode fazer com ele, né? Que tipo de memória você pode produzir com seu filho agora? Porque às vezes a gente pega as brincadeiras que a gente fazia lá quando a gente era criança, e talvez essa brincadeira de antes não comunique tanto com a brincadeira de agora. Poxa, você pode também sentar e jogar alguma coisa com seu filho, você pode assistir alguma coisa com ele, ou você pode fazer outra coisa sem tela, né? A questão é esteja presente, eu acho que isso que faz diferente. Dá uma volta no quarteirão, né? Nem que seja com o celular, vamos filmando, tirando foto, vamos, tipo assim, se isso for tão importante pra eles, né? Então, conectar as coisas, eu acho que é muito legal, assim. Eu tenho certeza que agora a Raquel toca num ponto que, pra mim, é fundamental nas escrituras no que se refere à criação de filhos. Essa questão do diálogo e essa questão do tempo. Porque quando os pais negligenciam esse diálogo com os filhos, negligenciam esse tempo de comunicação com os filhos, não é só um problema social, não é só um problema emocional, mas a gente está falando de um problema espiritual onde os pais estão deixando de fazer aquilo que é prescrito nas escrituras e entregando os seus filhos à idolatria. Aonde eu quero chegar com isso e da onde eu tô tirando isso, né? Uau, pesadíssimo isso! Exatamente, pesadíssimo. E eu vou falar por que isso é muito profundo. Pastor, é verdade, meu filho fica o dia inteiro no celular, eu já briguei com ele e tal, ele não para. Mas a questão não é sobre o seu filho. A questão é sobre você como pai e como mãe responsável. Você que não quer ouvir o seu filho, não quer brincar com o seu filho, que não pode parar de trabalhar, que não tem tempo, e você que é pai e mãe chega em casa, dá um tablet pro seu filho, como se fosse uma babá, porque você, pai e mãe, quer entrar nas suas redes sociais, né? Para você fazer as suas coisas e você dá uma desculpa para não ter sua responsabilidade com o seu filho. Então o seu filho, como a Raquel muito bem colocou aqui, deseja intensamente e intensamente se conectar com você. E esse é um super problema dessa geração atual de pais que não deixam de fazer um story no Insta, mas, ironicamente, não participam da história dos seus próprios filhos. E essa coisa que você falou, Laci, que, assim, eles querem, a Raquel falou também, né? Eles querem esse tempo de qualidade, mas daí a gente olha assim e fala, nossa, mas quando eu peço pra ele desligar o celular, ele não quer. Ele sempre quer ficar no celular, ele sempre quer ficar no Nintendo Switch, ele fica bravo. Mas esse quer dele não é natural. É digamos assim, um almejo do coração dele que às vezes ele está descontando em outra coisa, está focalizando em outra tecnologia, ele mal sabe que ele quer isso, mas quando ele tem isso, é uma realização muito grande pra ele, né? Quando, assim, a gente consegue fazer com que isso aconteça e mesmo que no começo possa parecer forçado, a gente vê o brilho no olhar da criança quando ela tá se relacionando com qualidade com seus pais, né? Exato, e quando a Raquel traz a expressão que o filho deseja criar memórias com os seus pais, poxa, esse é o recado, assim, claríssimo em Deuteronômio. Deuteronômio 4, verso 9. Fiquem atentos, pais, por favor, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os seus próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem da sua memória enquanto viverem e passem-nas adiante a seus filhos e netos. Ou seja, fomente essas memórias, crie essas memórias, vivencie essa memória, preste atenção no jeito que você está vivendo e no jeito que você está criando seus filhos, pois os teus filhos estão de olho em você, os teus filhos estão aprendendo com você, os seus filhos querem ser ensinados não pelas telas, mas serem ensinados sobre a vida com os pais, né? Então eu gosto muito desse texto e acho sim esse texto muito pesado, porque ele é um alerta, o contexto do texto, sobre o povo de Deus não cair no pecado da idolatria. A virtualidade pode tornar-se uma idolatria? Sim, pode. E sim, a falta
falta de controle parental, a falta de instrução bíblica nos nossos lares pode levar os nossos filhos à idolatria? Sim, infelizmente pode. É pesado? É. Deus confiou a educação espiritual aos pais? Sim. Portanto, ser pai é ter responsabilidade nisso. Então, muitas vezes a gente joga como se fosse a culpa de uma geração nativa, mas a Bíblia vai nos lembrar que a educação não é função de Moisés, não é função do sacerdote, não é função da escola, não é função do ministério infantil super avançado da sua igreja, mas é dever dos pais. Então a gente não pode terceirizar isso. A gente não pode ter a desculpa de que eu cheguei em casa cansado e, portanto, eu preciso de um tempo de Netflix para que os meus filhos não me atormentem. Porque, afinal das contas, eu trabalhei o dia inteiro, né, Laci? Exatamente. Eu mereço. Eu trabalhei o dia todo. Segura o seu Switch lá, filho, e deixa o papai e a mamãe aqui rolar a tela no Twitter. É uma grande negligência. A palavra correta é um grande pecado que está conduzindo as nossas crianças à idolatria subjetivamente por culpa dos pais. Um grande medo que eu tenho, e eu acho que eu já até comentei isso em programas passados... o 500, quase 500 já, né, André? É possível. Quase 500, já passamos os 40 anos, a gente começa a repetir histórias, Não, mas não tô repetindo história, tô repetindo o grande medo que eu tenho. É de morar com um desconhecido. É de, por exemplo, alguém comentar alguma coisa do meu filho, e eu falar, não, imagina, meu filho não faria isso, esse não é meu filho. E aí, por fim das contas, sim, esse era o meu filho. A gente tava assistindo Cobra Kai outro dia. Cobra Kai! Eu sei que o Laci gosta de Cobra Kai também. É a série da família aqui. Então. E aí, aconteceu uma coisa no Cobra Kai, que o filho do Daniel San, ele meio que tava fazendo bullying com uma criança lá na escola. E aí, o Daniel San foi chamado pra ir na escola. E o Daniel San e a esposa tinham certeza que o filho tava sofrendo bullying. Porque eu conheço meu filho, eu sei quem é meu filho e tal. Quando eles chegaram na escola e o diretor esfregou na cara dele de que, na verdade, quem tava fazendo bullying era o filho dele, o olhar de desespero dos pais, de, meu Deus, eu não conheço meu filho. Quem é esse? Aonde eu estava esse tempo todo que esse menino tava agindo desse jeito na escola, que eu não percebi? E esse é um dos meus maiores medos, sabe? De estar morando com um desconhecido, de não saber quem é meu filho, e de quando alguém comentar, eu falo, não, mas esse não é meu filho. E realmente é, sabe? Então aí é nas pequenas coisas, e olha, gente, eu vou falar pra vocês que é difícil, porque o André veio falar de campeonato da Série B da Alemanha pra mim, sabe? E aí eu fico, meu Deus! Na Série B você tá pegando leve, assim, ele já tá estudando... Ele tá estudando a 4ª divisão da Inglaterra. Ontem ele veio me falar dos times. E mamãe, você sabia que o Charnanoglu, ele se escreve com cedilha e ele é tcheco? E eu, naturalizado filho, alemão? Ele é naturalizado alemão. O Charnanoglu, e eu acho que ele é turco, tá? Mas enfim. É turco. Depois a gente chama o André. Só que aí ele conta com tanta paixão da 4ª divisão da Inglaterra, do futebol. Aí eu penso assim, se eu não escutar agora sobre a 4ª divisão da Inglaterra, eu não vou escutar quando ele tiver, sei lá, sofrendo bullying, ou quando ele tiver apaixonado por uma menina e tomou um fora e aquilo tá doendo muito no coração dele. Quando realmente acontecer coisas em que eu posso ajudar, em que eu posso fazer a diferença na vida do meu filho, se eu começar a podar, não, filho, não vai falar de 4ª divisão da Inglaterra. E, inclusive, ontem aconteceu uma coisa que doeu bastante meu coração, confessando aqui pra vocês. Mas ele faz aula de futebol. E há um tempo de caminhada, daqui até o ginásio onde ele faz futebol, que é longe, né? E é um tempo de caminhada que a gente usa bastante pra conversar. E ele vai falar da 4ª divisão da Inglaterra, da 3ª divisão da Alemanha, vai falar dos jogadores do Donnarumma, que é novo, que é o melhor jogador do mundo, enfim. O melhor goleiro do mundo. Que legal. E esse é um tempo que a gente conversa bastante. Só que aí ontem o Paulinho tava se sentindo meio resfriado, meio mal, e fez teste de Covid, gente, é negativo, tá? Vocês podem ficar tranquilo pela tela. Não vai passar, não. E aí eu falei pra ele, filho, deixa o papai descansar, a mamãe leva você. Aí ele falou, não, mamãe, eu quero que o papai leve, porque daí eu vou conversando com o papai. Falei, não, filho, mas a mamãe pode ir conversando com você. Ele, não, mas é porque eu converso coisas com o papai que só o papai entende. Aí eu fiquei, já sabe, aquilo de doer um pouco, mas pelo menos ele ainda conversa, né, com alguém. E eu sempre eu fico pensando qual é a vontade ou a necessidade que uma criança tá ali. Ela tá buscando o quê no tablet, né? Então você vê, eles estão sorrindo, eles estão buscando conexão, eles estão buscando interação. Então, por isso que eu boto muita fé nessa geração alfa, porque eu acho que a gente, como pais, pode ajudar, usando a palavra da moda, assim, a ressignificar o que é a internet, sabe?
sabe? Então, o que a galera hoje usa como, às vezes, um produto do mal, vamos dizer assim, né? Pra disseminar, eu acho que eles têm muita potencialidade de trazer isso pro lado bom da força, sabe? De tratar melhor as pessoas, de eles... Assim, a geração Z e o Alpha, eles já têm muito isso, assim, meio sem filtro. Eles tentam ser quem eles realmente são, né? Diferente da gente que coloca 10 filtros pra postar uma foto no Instagram. Eles já postam sem filtro e fala e descabelado e tudo. Então, acho que se a gente, como pais, entende essa potencialidade que a gente tem de ressignificar ali, ó, a internet, você tá ali, mas assim, são outras pessoas, né? É um cyberespaço. Que nem a Adri tava falando, você tem medo de ter alguém perdido dentro da sua própria casa. Mas quando você tá aqui no tablet ou no celular conversando, você tá em outro espaço. Você não tá num espaço comum, você tá em outro. Então, assim, fazer seu filho entender isso é interessante e mostrar pra ele que quando ele estiver naquele cyberespaço, ele também pode ser luz. Ele também pode conhecer pessoas legais, de verdade, e também tá atento. Então, acho que a gente, como pais dessa geração, tem um grande desafio que nenhum dos pais das outras tiveram, né? Então, acho que tá aí. É, que tem um potencial muito grande aí, né? Se a gente souber canalizar esse potencial e usar pro bem, eu tô muito feliz, assim, que eles estão aprendendo a pesquisar no computador também. Então, eles não entram só pra jogar mais. Eles sabem entrar no Google e buscar as coisas e se aprofundar. Então, tem os assuntos de interesse deles, por mais que às vezes não sejam do nosso interesse, mas ele vai lá, ele vai conhecer, vai ver informações diferentes, vai se aprofundar. E eles são nerds nesse sentido, de quando eles gostam de alguma coisa, eles querem aprender muito. Então, ele vai conhecer dos países, vai saber as pontes que tem naquele país, o relevo, a montanha mais alta, as mais baixas e tal, os rios. E eles sabem já fazer isso. E eu sempre falei sobre internet, sobre comunicação nas igrejas e tal, e eu peguei esse começo de internet e tal. Eu sempre falei, a quantidade de informações a que a gente está exposto hoje, a gente nunca esteve nem perto disso em toda a história da humanidade, né? Tinha algumas pesquisas assim, em uma semana a pessoa da geração de hoje tem mais informações do que alguém da geração dos anos 60 lá teve em toda a sua vida, por exemplo, né? Acesso à informação. Eu tô chutando uma estatística, mas algo nesse sentido. Eu sempre falei, se a gente conseguisse aproveitar essa quantidade de informações para crescimento, para desenvolvimento pessoal, para aprender, para poder ajudar outras pessoas nesse sentido, isso seria incrível, né? E aí a gente vendo os nossos filhos utilizando essa janela para o mundo também de maneira a aumentar seu conhecimento, a crescer, a se desenvolver, é muito gostoso. Acho que o desafio é a gente falar isso pra eles e ser interessante, sabe? Assim, sem ser uma cobrança ou ser algo maçante. Porque teve um dia que meu filho ficou assim, porque eu falo pra eles de fazer um momento pesquisa, né? Eu falo, vocês fazem pesquisa agora no computador e digitam o que vocês aprenderam no Word. Pra eles aprenderem a digitar também, né? Aí eu deixo o Word aberto ali, aí eles fazem. E meu filho tava pesquisando como é que fala, eu soltei um pum em chinês. E eu fiquei, tanta coisa pra pesquisar, filho. Você quer saber como solta pum em chinês, sabe? E aí você tem que ficar, é engraçado. E aí... dar risada e tal, mas que tal você pesquisar sobre isso, né? Aí eu falei, vamos descobrir onde que a J.K. Rowling mora? Aí eles colocaram no Google Maps, aqui, mamãe, a casa da J.K. Rowling. E aí eu olhei, minutos, né? Era tipo isso mesmo, em 2 minutos. Tava vendo ela por satélite já no quintal, né? Não, isso aí eles têm acesso muito fácil, muito rápido. Essa geração, eles querem saber o porquê das coisas, né? Então, a gente agora, com essa toda a época de Covid, começou cultos online e tal, e a gente começou a voltar pra igreja, e minha filha falou, mas por que a gente não pode assistir de casa? Não é o culto? Por que eu tenho que ir lá? E a gente não responde igual os nossos pais nos respondiam, né? Porque se eu perguntasse pro meu pai, porque sim, acabou, bora. Então vamos. Pra essa geração, não, a gente não pode responder. O Castelo Rá-Tim-Bum nos ensinou que porque sim não é resposta, né? Essa geração aprendeu, né? Então a gente tá tentando ter uma comunicação melhor com os nossos filhos e eu preciso explicar o porquê. Então, cara, filha, a gente vai, não porque é o lugar em si, a gente vai encontrar os nossos amigos, as pessoas, a gente vai adorar a Deus junto, é por isso que a gente vai, que a gente quer se encontrar, poder dar um abraço e tal, aí vai fazendo um pouco mais de sentido as coisas, né? Então, quando a gente começa a ensinar pra eles o evangelho, eu acho fantástico, porque elas querem saber o porquê, né? Vê alguém doente, vamos orar. Então, pra mim, eles têm esse potencial incrível, assim. Eles leem a história de Jesus e não tem assim, talvez isso aconteça ou não, mas se Jesus fez isso, falou que a gente poderia fazer, vamos lá. Então, eles não têm, assim, essa vergonha de que a gente tinha, né? Será que eu posso ir? Será que eu não posso? Eles têm esse potencial, assim, de ir lá e colocar a mão... É uma característica dessa geração, querer colocar a mão na massa, né? Então, vai ver os youtubers aí, milhões de slime, porque eles querem pegar, eles querem fazer, eles querem viver as experiências. Então, quando eu penso no evangelho, eu falo assim, nossa, essa geração tá muito sedenta
ferramenta para viver experiências com Deus, assim. Olha aí, Laci, você já tem uma resposta para dar pros seus membros aí. Se eles falam, por que, pastor, eu tenho que ir pra igreja e não vou assistir o culto online? Mas aí eu expliquei, não, mas a gente pode ver online também, a gente vai estar adorando do mesmo jeito, mas não seria tão mais legal a gente poder encontrar suas amigas e aí elas, é verdade, eu tô com saudade, legal, eu quero ir lá. Legal. Então, tipo, faz sentido, entendeu? Na cabeça deles, e aí eles vão, porque eu me incomodava muito quando eu era adolescente, assim, nasci num lar cristão, mas às vezes eu não queria ir, meu pai não me dava essa opção, então, tipo, entra no carro e vamos, acabou. Então, até eu, tipo, fazer sentido pra mim, tudo que ele falava ali sobre Jesus, sobre Deus, até Deus, eu me conectar com ele, assim, já foi e eu falo, nossa, eu podia ter entendido esse processo um pouco antes, né? As coisas poderiam ter feito mais sentido, talvez eu tivesse vivido mais coisas legais ainda. Então, eu tenho muita vontade, assim, e tenho tentado ter experiências, que é o que eles querem, com elas nesse sentido. Cara, então tem uma pessoa ali que tá doente, então às vezes ela chega, tem um amiguinho que a mãe dele tá doente. Eu falei, cara, vamos orar por ele, ora por ele. Tenho tanta vergonha. Eu falei, então quando você estiver na hora do recreio, você fecha o olho assim e ora pela avó dele e tal. E só isso pra ela, assim, já fez uma diferença absurda. Ela já chegou no dia, nossa, eu orei pela mãe do meu amigo, foi tão legal, não sei o quê. Falei, vamos esperar agora as boas notícias. Então, assim, eles querem ter essas experiências, sabe? Eu acho que a gente precisa deixar as coisas acontecerem, assim, com mais liberdade do que aquela que a gente não teve, sabe? Viu, mas aí, assim, eu sempre penso nas pessoas que estão ouvindo, né, obviamente, porque esse programa é pra elas, e pode ser que tenha muita gente aqui que está ouvindo e tá nesse momento de entender, né, de se dar conta de que os filhos estão num círculo vicioso aí, perigoso, de telas e desconexão com a realidade, desconexão com os pais, e a gente já viu realidades assim, que a criança, ela vai de um eletrônico pro outro, não, agora tem que desligar a TV, desligou a TV, você deu as costas, ele tá lá jogando online no computador, aí desliga o computador, já tá no outro cômodo no Nintendo Switch dele lá, e às vezes os pais não se dão conta dessa imersão das crianças e ouvindo esse episódio, perceberam isso e querem mudar de alguma maneira. Eu sei que vocês conversam muito com isso e a gente tem nossa experiência também. Eu queria que a gente desse algumas dicas práticas para ajudar os pais nesse momento, de ajudá-los a aproveitar o melhor do que a tecnologia e as telas oferecem, mas ao mesmo tempo não perder essa conexão com seus filhos. A gente falou sobre algumas coisas aqui já, né? O que a gente poderia fazer que não causasse essa coisa? Não, agora vocês estão proibidos de uma semana sem eletrônicos, coisa que, assim, a criança a vida inteira viveu nisso e agora vai ficar um mês sem poder ter contato com a eletrônica, como se cortasse um braço da criança, né? Que agora, assim, ela não... falta uma parte da vida dela, né? E a desconexão com os pais pode ser até maior. O que a gente pode dar de dica para ajudar esses pais nesse processo? Para mim, a grande chave está no diálogo, no ensino diário. A gente resgata aquele princípio maravilhoso de Deuteronômio 6, verso 7, que diz sobre o ensino com persistência aos filhos, desde quando se levanta, em todas as atividades do dia até o dormir. O pai que percebe essa situação, que ouve esse podcast e fala, meu Deus, meus filhos estão num vício de telas. Entender que criar o filho numa bolha não vai rolar, não vai dar certo, tá? Uma hora ele vai ter contato com a cultura e não vai ter fundamento nenhum para sobreviver a ela estando numa bolha. E até porque Cristo Jesus orou para que não nos tirasse do mundo, mas que nos protegesse do maligno. Então, na prática, eu acredito que ensinar os nossos filhos, desenvolver a fé deles, conversando sobre onde eles estão inseridos e quais são os nossos valores, que os nossos valores são do reino, que existem coisas ruins, que existem dificuldades, como a Raquel trouxe o exemplo da filha dela que o coleguinha estava doente. Puxa, a doença é uma dificuldade desse mundo? Então o que a gente faz? A gente ora que há desigualdade, que há injustiças, mas que a gente não vai no caminho do bullying, a gente vai no caminho do perdão, da graça, de sustentar os amigos. E quando a gente fala em vício de telas, os pais precisam estar atentos, sim, às armadilhas dessa natividade digital, né? Existem limites, principalmente para crianças e adolescentes, né? Quando a gente fala em classificações, em tempo de uso, é que se para nós adultos nós podemos nos tornar viciados digitalmente, imagine para um adolescente, para uma criança onde tudo é mais impulsivo, a descoberta é muito maior, a ênfase, a busca é muito assim grande, então a facilidade de se tornarem viciados é grande. Alertar na questão de armadilhas com cyberbullying, com crimes das mais diversas áreas nas redes sociais, para que os pais, na prática, estabeleçam limites para os seus filhos. Eu acho que a grande questão é essa. Nós precisamos dialogar e estabelecer
estabelecer limites para os nossos filhos. Filho, você tem um tempo de tela X por causa disso, disso, disso. Filho, a cultura, ela não é neutra, a cultura tem alguns problemas. E aí inserir o evangelho na vida e no ensino das nossas crianças. Então não tem muito o certo ou errado, né? Qual que é o manual para cada filho? Qual o manual para cada criança? Às vezes os pais estão em busca disso. Não, a questão é, nós precisamos da graça. Como pais, nós falhamos, nós acertamos. E os nossos filhos precisam de um caminho gracioso. Eles precisam entender os princípios e valores do reino, como eles devem agir e como eles devem ser orientados. Nessa fase da infância, os pais educam, os filhos obedecem. Então, muitas vezes, eles não vão compreender todas as questões do porquê que a gente está limitando. Puxa, por que não 6 horas e ao invés de 5 ou de tela? Por que eu não posso jogar agora? A gente explica, mas muitas coisas eles não entendem ainda. Mas cabe a nós, pais, estabelecermos esses limites, assumirmos as nossas responsabilidades com os nossos filhos e guiá-los num caminho de vida. Resgatar o que é o discipulado. Nós estamos ensinando os nossos filhos a viver. Isso é discipulado. Eles precisam aprender a viver. Então, a gente precisa trazer eles para perto, falar sobre tudo, sobre o que acontece na escola, sobre o que acontece com os colegas, sobre o que acontece com a vizinhança, sobre o que é esse mundo das telas, o que significa isso, o que é bom, o que é saudável, o que não é saudável, como a gente pode redimir, como que a gente pode levar a luz em meio às trevas, onde se deve agir, quando se deve agir e qual a maneira. Então, o diálogo e a comunicação hoje é fundamental e é o que tem faltado mais nos lares, né? Os pais saberem conversar. Mas meu filho não responde. Quando eu pergunto pra ele como é que foi na escola, ele só fala que foi legal e fica por isso, né? Isso acontece muito, né? E aí como é que foi? Legal. Tá, mas conta alguma coisa. Nada. Mas eu já vi algumas dicas nesse sentido, assim, do tipo de perguntas pra fazer pro seu filho também, né? A Raquel não só trabalha, mas é a fundadora da Escola da Vida da MPC. Tem que mencionar isso. É a mestre por trás. Outro patamar. Outro patamar aqui. E isso na escola é muito comum, né, Raquel? Acho que com o trabalho da Escola da Vida vocês pensam muito nisso também, né? Como estabelecer essa comunicação com o filho em casa sobre a vida na escola, né? A gente trata mais com adolescente, jovem, né? Mas a gente tenta trazer esses temas comuns e conectando, assim, os temas, né, com a realidade deles. Então, os pais, a gente precisa tentar isso, fazer perguntas diferentes, tentar entender como é que tá o ambiente escolar, né, pra gente fazer parte dele, entender quais são os assuntos e tentar conectar, né? Então, acho que o que o Laci falou é fantástico. Eu sou muito por aí também. Acho que tem que ter esse equilíbrio, tem que conversar. Você tem 2 horas. A gente tem um manual aí do Conselho Nacional de Pediatria, né, que dá também algumas dicas muito interessantes sobre isso. A gente pode depois deixar o link para o pessoal baixar, mas, por exemplo, as meninas da minha faixa etária, acho que são até 2 horas por dia. E eu falo com elas, vamos negociar isso aí. Quanto tempo de quê? 1 episódio por dia, uns 15 minutos de YouTube. Quem são as pessoas do YouTube que você está assistindo, né? Uhum. Então, eu preciso conhecer, ver, apesar de eu não conseguir ver todos os vídeos, porque o assunto não me interessa tanto, mas você percebe, você percebe o assunto que está sendo ali, como é que o pessoal está conduzindo, e eu vou mostrando para elas, olha, eu acho que isso aí você está sendo influenciado, você está agindo assim por causa daquela pessoa, aí ela fica, será que eu tô imitando? Ou eu não tô? Aí fica essas coisas, né? Então, eu acho que trazer eles para esse lugar de protagonismo que eles tanto querem também, de dividir, lógico que responsavelmente, um pouco dessa responsabilidade de, eu vou ver um filme aqui, eu tô vendo que não tá o L, então já mostrei para elas, não, é só o L de livre. Não tá, então minha mãe não me deixa assistir esse tipo de filme, eu não vou assistir. Então, mas ela fez a escolha ali, ela poderia, longe de mim, assistir outra coisa, mas não, foi uma escolha que ela foi ensinada a fazer. Então, acho que é por aí mesmo, é nesse diálogo que eles estão abertos a terem, e aí vem toda essa questão que a gente não foi ensinado e que essas gerações estão sendo ensinadas, que é essa questão toda emocional, né? De dizer o que sente, de dizer... Eles têm abertura de dizer o que sente, dizer o que pensam, se estão felizes, se estão tristes. E às vezes a gente não tá preparado para acolher tudo, né? E a gente tem que evoluir também um pouco mais como pais. Como vocês mesmos falaram, os filhos, eles querem muito conversar com a gente, eles querem contar coisas, às vezes não só sobre a escola, mas coisas de interesse. E aí a gente é criativo, né? Desenvolver de uma forma criativa de criar uma ponte de conexão com aquele universo que ele gosta de viver e que ele gosta de falar. E começar de pouco, sabe? Sei lá, promove um jantar
jantar de família onde vai estar tudo desligado e aí a gente faz uma caixinha de perguntas, ou brinca, ou de caixinha de emoções e fala sobre alguma coisa. Pode assim, o eletrônico tá desligado, mas você pode até falar sobre o eletrônico. Por que você gosta tanto de jogar Mario? O que tem de interessante? Qual fase você achou mais difícil e tal? E aí, conversando e estabelecendo. E de pouquinho em pouquinho. Então, não sei, pode estabelecer, sei lá, uma vez por semana vai ser o jantar especial totalmente off. E aí pode ir aos poucos e aumentando isso e criando diálogos, né? Pontos de comunicação com o seu filho. E também, assim, é importante ver o que a Associação de Pediatria fala sobre a questão de tempo de tela, tempo de uso, porque, gente, eles não chutaram o valor do nada. Tem um grande estudo, tem o impacto de ansiedade, de irritabilidade e de... Você acha graça no mundo real mesmo, né? Tem gente que para de achar graça no mundo real de tanto imerso que vive nesse mundo. E uma outra coisa, a última coisa que eu queria falar, que essa é mais difícil pra todo mundo, inclusive pra gente, é que o tédio é importante pra criança. O tédio faz parte. Eu não preciso ficar enchendo o tempo do meu filho toda hora com coisas legais pra ele esquecer da tela. Inclusive, nesse momento, eles estão no momento de tédio. Sim. E vocês estão vendo aqui na câmera, já entraram algumas vezes aqui no quarto pra pegar um livro e não gostou do livro e veio e pegou outro e tal. Eles estão tentando se encontrar nesse momento de tédio, porque agora não é hora de ligar a tela. Fantástico. Eles não têm uma televisão disponível e tal, eles têm que se virar. Eles têm que arrumar o que fazer nesse tempo. E é incrível como crianças de 3 anos usam a palavra estou entediada. E eu fiquei, gente, eu acho que eu fui aprender a usar isso numa frase, eu devia ter uns 20 anos. Não, tem muito assim de, ai, mamãe, posso assistir televisão agora? Não, agora não. Mas o que eu vou fazer? Eu não tenho nada pra fazer. E não, você tem. E a gente tem uma frase que a gente usa muito aqui em casa, que é você é responsável por fazer legal o ambiente onde você está. Se eu tô, sei lá, esperando uma pizza no restaurante e tá muito chato, vai fazer origami com guardanapo, sabe? Vai tacar bolinha de papel na cabeça do garçom. Não, gente, não vai fazer isso, é brincadeira. Mas assim, tenta criar alguma coisa criativa na sua mente, sabe? Contra 3 mulheres com sapato vermelho aqui, sabe? Assim, umas coisas. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma radiografia da boca, né, panorâmica lá em Piracicaba, e aí os meninos estavam lendo gibi na sala de espera, né? Aí a mulher veio chamar eles assim, ó, e falou, agora vocês podem guardar o celular. Ela falou, eles não estão com celular? Que diferente, crianças que não estão com celular, sabe? E ela elogiou a gente, ó, que bom, viu, que vocês não deixam eles no celular e tal, eles estavam lendo gibi, né? Estavam lendo gibi, porque esse momento, as crianças têm que aprender a saber esperar, apesar que o gibi acaba sendo uma distração pra eles e tal, mas assim, a gente tenta, né, na época que a gente podia ir pros restaurantes com liberdade e tal, a gente nunca deixava eles com o celular enquanto esperava a comida pra eles e tal. aprenderem a esperar. Tem que aprender a esperar. Esse momento de espera é importante. A gente vai conversar nesse momento, a gente vai fazer coisas diferentes e não usar o atalho do eletrônico pra passar esse tempo. Não, a gente vai fazer uma viagem longa. Não vai usar eletrônico na viagem. Vai aprender a olhar a paisagem, vai aprender a esperar, vai dormir. E assim, pra ter noção de tempo, sabe? A criança precisa aprender a ter noção do tempo. Vem essa frase de, mas o que eu vou fazer agora? Não sei, se vira. Vai se virar. Porque eu acho que é importante esse momento do tédio, entendeu? Coisa, né? É importante o momento do tédio pra ele se virar na vida também. E da frustração. Exato. Não vai ter tudo a hora que quer, né? É. E outra coisa que eu queria mencionar aqui, Raquel, que você escreveu um livro sobre isso. Olha aí. Uma simples coincidência com o tema, né? Um e-book, na verdade, assim, de algumas pesquisas que eu fiz sobre esse assunto. Depois que eu me tornei mãe, assim, eu fiquei muito curiosa sobre essa geração e tal. E comecei a perceber que tava bem diferente, assim, né? Tem uma coisa estranha aí, né? Como eu poderia me conectar melhor. No meu tempo não era assim, né? Você já lançou essa. No meu tempo era muito diferente. Não, gente, já começa que você não dá chá pra criança, já não dá funchicória. Falei, epa, já tá estranho aqui, né? Essa nova geração. Eu dei. Cara, eu só queria dormir. Qualquer coisa. E foi interessante quando eu me tornei mãe, né? Que fiquei um tempo em casa. Aí eu fiz um canal no YouTube falando algumas experiências de mãe, assim, que eu não tinha noção de nada. E escutar essas coisas era muito engraçado. Põe um lenço na testa do menino, um negócio vermelho. Eu falei, gente, que mundo é esse? Então eu gostei muito, assim, de perceber as coisas que eu precisava mudar pra me conectar, né, com as minhas filhas. Até pra falar do evangelho, né? Então, assim, apesar de estar trabalhando com jovens e adolescentes, né, eu achava que a minha pegada nunca seria criança, assim, porque pra mim era... Acho que muita gente que não tem filho é tipo ET, assim, eu não sabia, assim, se a criança tinha 2 ou tinha 5 anos. Pra mim era... Quantos meses? Aí eu falei, não, 3 anos. Eu isso café. Vou fazer quantos anos tem, né? 10 meses, né? 10 meses. Foi um cara. Então, assim, foi legal, assim, que eu vivi essa experiência
experiência toda do zero mesmo. Então, comecei a pesquisar mais sobre essa geração, percebi como eles estão conectados e ao meu redor via amigas e mães e a gente mesmo da própria Mocidade para Cristo, assim, muito desafiados. Tipo, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa diferente, como é que eu conecto com meu filho? Eu dou ou não o celular, Raquel? Eu falei, gente, vamos pesquisar mais sobre isso. Então, esse e-book aí, Socorro, Meu Filho é Digital, é um pouco sobre isso, né? Pra mim foi fantástico, assim, entender que essa geração é uma geração que já nasceu conectada, que a internet não é uma opção, não imagina um mundo offline, como a gente viveu as duas coisas, né? Então, eu vivi muito esse crescimento da internet e com muita intensidade, fiz muitos amigos, como vocês acredito, só online, que depois encontrei, que tenho amigos até hoje. Eu arrumei até a esposa online. Aí, ó. Então, assim, eu... No longínquo ano de 2002, hein? Nossa, diga-se de passagem. Eu realmente acredito, assim, que dá pra fazer boas amizades, que dá pra ter experiências profundas e pra vida toda através da internet. Então, nunca demonizei, assim. Então, ver que essa geração pode redimir a internet, assim, tentar fazer uma história diferente, me deu muito gás, assim, pra escrever um pouco mais sobre esse assunto, né? Pra pesquisar e colocar nesse e-book aí, pra ajudar outros pais, outros educadores, enfim, pessoas que trabalham com crianças, né? Então, acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente. Como é que faz pra adquirir esse e-book? É o caminho das pedras para os nossos ouvintes? Redes sociais. O link está aqui nesse post, em irmãos.com. Sim, ótimo. Mas tem algum atalho? As pessoas querem atalhos. As pessoas querem atalhos. Vai ter no meu Instagram também, @Raquel Ovelha. O atalho tá lá também. E aí você pode adquirir o e-book. Você adquirindo o e-book já me ajuda aí no meu sustento missionário também, que vivo aí, né, como obra missionária aí na MPC. Então esse e-book também surgiu muito pra isso, pra juntar as duas coisas, né? A menina tem muita Raquel Ovelha no Instagram. Como é que é o seu? Que isso? Só Raquel Ovelha. É que a Adri digitou separado. A Adri é geração X ainda na comunicação. X é você, seu velho. Eu sei procurar no Paulinha Instagram. é geração X, são os pelados no parque. É isso, Adri. Pelado no parque. Anos 70, os hippies. Não é pelado no parque, é paz e amor. Geração paz e amor. Pelados no parque. Hippie é pelado no parque, não é? Mas sabe, fazer piadas com gerações, fazer piada com velho é coisa de velho. É cringe. É cringe é fazer piada com velho. Tio do pavê, né? Ô, Laci, e você, assim, você tem alguma literatura, alguma coisa que te ajudou nesse processo de criação que você gostaria de indicar ou desindicar, né? Coisa que a gente deve fugir. Eu tenho uma indicação de um livro que pra mim tem sido muito gold nesse assunto. Não é um livro que vai trazer, assim, o que fazer, o que não fazer, né? Um ritualzinho, mas é um livro que vai ajudar os pais a entenderem os princípios, vai ajudar muitos pais a entenderem que a gente erra como os pais, que a gente não é perfeito em tudo e como o evangelho é fundamental para que os nossos filhos cresçam e aprendam que a identidade deles vai estar formada em Cristo Jesus. O livro é do Paul Tripp, se chama Desafio aos Pais. 14 princípios do evangelho que podem transformar radicalmente sua família. Nossa, que da hora. Então esse é um livro muito, muito joia, muito joia. Ele é irmão do Ted Tripp ou não tem nada a ver? É ele mesmo. Porque o Ted Tripp... Tem o Pastoriano, tem o Pastoriano do Coração da Criança. Muito bom. É. Sim. E esse livro vem pela cultura cristã, super recomendo, é muito legal. Ele fala muito aos pais, sabe? Ele não se questiona. Às vezes a gente vai numa direção de querer culpabilizar as nossas crianças e tal, e aí o livro vem tipo, paizão, mãezona, lembrem-se, esse desafio de educar os filhos é maravilhoso, é uma grande responsabilidade, é um grande privilégio formar a alma de um serzinho sendo parecido com Cristo Jesus. Olha que da hora. Então esse é um livro fantástico que eu recomendo. É a missão principal, né, Laci? Às vezes a gente fica, mas é porque eu tô fazendo uma coisa importante, Não tô falando que assim, que toda hora o filho fica interrompendo. Tipo, a gente tá gravando podcast e a criança fica interrompendo toda hora, né? Mas a gente tem que entender que filho, cara, é nosso legado, é a nossa prioridade, é a nossa missão, é o nosso ministério, sabe? Sabe, uma coisa que me ajudou muito nessa missão, né, do ministério de educar filhos, né, de ensiná-los a serem discípulos e discípulas de Jesus, na prática foi buscar ajuda, aconselhamento com casais de 30 anos de
casamento, já com netos, de família cristã. Gente, é maravilhoso isso. Às vezes a gente pode julgar e falar assim, mas eles são baby boomers, eles não sabem nada geração. sobre... Exatamente, e de fato, eles não sabem nada sobre a natividade digital. Mas quando a gente leva as nossas preocupações, nós estamos fazendo perguntas sobre princípios. E a grande experiência de vida que eles têm em educação cristã, em ver filhos frutificando e netos permanecendo nos caminhos e nos valores do reino, nos ajuda, assim, de maneira maravilhosa. Eu e minha esposa, nós somos mentoreados por senhorzinhos e senhorinhas, vovôs e vovós, que nos auxiliam muito na educação dos filhos. Eles até perguntam pra gente o que é esse negócio de TikTok que eu não tô sabendo, né? Mas em termos de princípios e valores bíblicos, eles trazem luz, sabe? Coisas às vezes que a gente não tá enxergando, o caminho não é tão difícil, e eles falam assim, não, é por aqui. Tenta isso com o seu filho. Tenta conversar dessa maneira. O aconselhamento com líderes e casais maduros é algo assim que a Bíblia diz, né? Edifica a igreja. E como edifica as nossas vidas. É outra dica que eu deixo aí. Muito bom, gente, como sempre. Bom demais. Esse papo é algo que nos encanta, né? Vou usar outra expressão ruim, espanhola. Mas é bom, né? É algo que está no nosso coração. A gente já falou sobre filhos aqui muitas vezes e a gente tem medo de falar sobre o tema porque muita gente pode ouvir e falar, eles se acham os pais perfeitos e tal. Nossa, a gente erra pra caramba. Longe, A gente até falou isso no podcast que a gente gravou como entrevistados, né? Com o Projeto do Coração lá da Cat. A gente falou assim, você acha que a gente nunca fez isso de colocar as crianças pra assistir uma TV pra gente ter um sossego? A gente fez isso algumas vezes, né? Acontece, assim. Tem dia que a gente tá mais cansado, tem dia que a gente faz esse tipo de coisa também, e nós somos pessoas normais tentando acertar o tempo todo, né? E é o que a gente pede a direção de Deus pra isso, pra continuar acertando o máximo possível, pra criar homens de Deus, né? Que no nosso caso nós temos 2 meninos aqui, que vão sinalizar o reino de Deus pra essa geração, que vão ser luz onde estão. Por isso que a gente trabalha, por isso que a gente coloca limites, é por isso que a gente ensina a palavra de Deus, é por isso que a gente anda junto, caminha junto, porque a gente quer o futuro deles muito mais do que serem ricos e bem-sucedidos financeiramente, mas pessoas que realmente reflitam esse amor de Deus na vida de outras pessoas, né? Ai, gente, não esqueçam que filho é prioridade de vida, prioridade de ministério, é prioridade, assim, de legado, sabe? É a sua continuação aqui na Terra. Eu posso citar uma frase do Eugene Peterson? Sim. Eu acho que ele diz algo muito legal, assim. Pais, vocês têm que levar a sério o que estão fazendo, que é fazer os seus filhos crescerem em Cristo Jesus. Façam isso de forma aberta e sigam em frente. Eu gosto muito dessa frase do Eugene Peterson, né? Levar a sério o crescimento dos nossos filhos em Cristo Jesus. Muito bom, muito bom. Quer uma última frase, Raquel? Obrigada a vocês, e eu queria deixar um obrigado especial à galinha pintadinha, que me deixou tomar banho tantas vezes. Gente, santa galinha pintadinha, não sei o que ela tem. Santa! A gente tinha os DVDs, né? Não tinha nos streams na época. A gente tinha a trilogia dos 3 primeiros, né? DVDs da galinha pintadinha. Era muito bom. Até hoje, se Nossa, deixar, pra mim foi assim, quando eu botei um bebê lá, minha filha na frente, que ela parou assim, eu falei, que isso? Aconteceu alguma coisa? Aí eu fiquei tipo, caraca, como é que as mães antigamente faziam, velho? Pra tomar banho. Entendeu? Eu fico imaginando. Devia ser bem difícil. Comecei a valorizar mais. Gratidão eterna, né? Gratidão. Nossas mães, avós e a galinha pintadinha. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Recadinhos da geração Millennium falando. Millennium, a gente não vai aprender, né? O quê? A Millennium aqui ficou no meio da nossa. O que vem depois é a Alpha, né? No começo eu me confundi tudo. Mas aí eu sou o quê? De novo, Dre? Faz tanto tempo que a gente gravou esse episódio, é isso? É porque você falou, é uma piada, amor, você não pegou. Aí você falou, a gente não vai aprender, entendeu? Tá bom. Muito bem, esposinha. E nós estamos aqui pra contar, né? A gente tá contando pra todo mundo, a gente tem que contar aqui no podcast também. Por quê? Porque você não é mais turista na Espanha! É verdade, gente, eu não preciso entrar nos bueiros
horas quando passa a polícia, mas... Não, mas não, você não precisava, vai. Não, gente, precisei. A Adri nunca esteve ilegal na Espanha. Nunca esteve ilegal. Eu sempre estive em trâmite. Em trâmite, exato. Sim, é sério, em trâmite. Mas você lembra de toda aquela história no episódio de 6 meses de Espanha que a gente contou, tudo que... Aquela burocracia toda, que a gente falou, não, só falta um pedacinho pra terminar de resolver? Nossa, agora eu não vou poder reclamar mais da burocracia nos podcasts. Você acha que acabou? Acho que acabou? Verdade. Acabou a primeira fase. Eu vou fazer a tomada de huellas agora. Toma de huellas. Porque assim, a Adri não é europeia, né? Por enquanto, né? Digamos assim. Não sou assim, por preguiça, né? Porque eu tenho muito mais pé na Espanha do que você, meu amor. Mas eu e nossos filhos, nós temos a cidadania italiana, por isso já assim, o trâmite foi muito menor para nós termos a permissão de residência na Espanha, e a Adri vem como familiar comunitário, e o processo dela foi mais demorado. Sim, eu tive que provar até a cor da meia que eu tava usando no dia do processo. Ela teve esse pedido negado 2 vezes, e a gente teve que dar os pulos tudo dentro da legalidade, tá, gente? Não fizemos, como a gente já sempre diz aqui, a gente não quer atalhos, né? A gente quer fazer o processo dentro do permitido. E por isso que demorou também, né? Exato. Porque se a gente já tivesse aceitado algumas sugestões de ilegalidade, eu já teria tido esse documento. Graças a Deus, chegou nessa semana aqui, no meio do carnaval. Chegou, foi dramático, foi um dia depois do aniversário do Paulo e foi dramático. Dramático. A Adri tentando me dar uma mensagem, né? Eu sempre sonhei como isso seria, sempre ficava assim, fantasiando, né? Pedido de casamento, né? Como vai ser o dia que vai chegar a autorização de residência da Adri, né? Onde nós vamos estar? Como a gente vai abrir a carta? Nossa, se eu chegar lá no correio, será que eu abro antes de entregar pra ela e já conto a notícia? Ou a gente abre junto e tal? No fim, eu tive que devolver o carro que nós tínhamos emprestado, e enquanto ela estava aqui, ela entrou no computador, chegou a resposta, ela me liga, a ligação cortando, minha esposa chorando do outro lado e ouvindo uma coisa de documento, residência, aí não sabia o que estava acontecendo. Falei, pronto, foi negado de novo, né? Mas no meio das entrecortadas da ligação, eu consegui entender que tinha sido aprovado, e a gente pôde comemorar, e graças a Deus, assim, essa fase que estava nos preocupando bastante, né? Porque se ela não conseguisse essa autorização, todo mundo fala, não, isso dá pra ir empurrando, tal, você nunca vai ser deportado, mas a gente não queria estar aqui sem a autorização. Porque assim, gente, só pra vocês entenderem, essa autorização me dá direito a fazer todos os documentos. Sim, então, tava tudo assim, travado. Até o CNH aqui da Espanha, eu consegui trabalhar, aqui, tem gente que trabalha, tem voto, aí, quer dizer, voto ainda não. Voto não. Mas assim, a Seguridade Social, que é o INSS daqui. Que a gente já está pagando, e ela ainda não tinha direito, porque ela não tinha permissão. Então, assim, seguro-saúde. Isso destrava muita coisa, a gente tá muito feliz, a gente quer compartilhar isso com vocês, porque é um motivo de alegria. Sim, agora eu tenho RG e CPF na Espanha. Exato. Pra traduzir melhor. E INSS, né? Vai ter ainda, né? Então, por isso que não acabaram ainda as burocracias. Nossa, gente, eu nem sei o que é isso no Brasil. Mas não acabaram as burocracias, porque agora a gente tem que ir atrás. Tudo que você já tem direito, só que a gente tem que passar por todos os processos porque ainda. Por enquanto a autorização tá no computador, agora tem que virar cartão. Pra gente poder fazer todo o resto. Mas obrigado você, a gente compartilha porque vocês estão com a gente nessa jornada, em tudo que a gente faz aqui, a gente quer ter vocês juntos. E se você quer estar mais juntos ainda, olha o ataque de oportunidade. Olha isso. Você pode entrar na cabineirmãos.com e fazer parte também financeiramente, investir financeiramente a partir de R$15 por mês. Você pode contribuir para esse ministério que nós fazemos online, que você tem acesso aqui nos nossos podcasts, no conteúdo que a gente produz online, e também no trabalho que estamos desenvolvendo aqui de compartilhar o amor de Jesus aqui em terras espanholas, tá bom? Sim, porque agora que saiu esse peso também da documentação, a gente tá cheio de planos, cheio de projetos, a gente tá caminhando muito perto da nossa igreja, e você pode fazer parte de tudo isso junto com a gente. Muito bem. E olha só, eu sei que a gente não gosta de datar podcast nem nada, mas eu queria falar aqui pra vocês orarem pela essa situação que tá acontecendo da Ucrânia com a Rússia, que isso tem apertado muito o nosso coração, a gente tem chorado assistindo as notícias, a Europa tá se mobilizando pra ajudar, e se você seguir a gente nas redes sociais, a gente divulga também ajudas das pessoas que estão se envolvendo e ajudar. Então se você, além de orar, quiser ajudar também, procure aí, com certeza, dentro da sua igreja, alguém deve saber como ajudar aí os refugiados da Ucrânia. A Europa
está se mobilizando para isso é muito importante. Sim. E aqui na Espanha, a União Europeia legal. se abriu para receber ilimitadamente os refugiados ucranianos. Então, isso é um movimento muito legal que a gente vê aqui. A gente quer fazer parte disso também de alguma maneira, contribuir, ajudar a tudo que está acontecendo, essa fase muito triste da nossa história, da história da humanidade. A gente achava que nunca fosse ver isso, né? Eu achava. Fosse chegar a esse Depois ponto. da Guerra do Golfo, eu falei, acho que nunca mais vou ver guerra nenhuma. E na Europa, né, desde a Segunda Guerra Mundial, não existe um incidente como esse. Então, é muito preocupante e nos ajuda a abrir os olhos para outras necessidades do mundo também. Ajuda a Europa a abrir os olhos para isso também. Então, orem pela situação. Gente, vem pra Europa. Tem necessidade, tem muito o que fazer por aqui. Tá bom, gente? Estamos chegando no episódio 500, mas não vamos nem fazer o apelo, porque já estão encerradas as inscrições. Todas as vagas. Sim, estão... já recebemos tudo que precisávamos. Jet lag, literário, sim. Elogio pra mim. Bastante. Não sei. Eu não ouvi todas as mensagens que eu quero ter surpresa. Olha só, eu quero elogios. Eu quero 2K no meu Instagram. O episódio 500 vai chegar um pouquinho antes do seu aniversário, né, esposa? Engraçado, o Instagram 2K. O Instagram tá me boicotando. Chega 1997, daí depois eu falo, só falta 3. Daí volta pra 1994, 1990, agora tá 1989. Olha que zoado. É um desaforo, né? É um desaforo. Ele me dá 10 pessoas, depois tira 10. Então fica o apelo aí, siga @DriDeGaspari no Instagram, tá? Vamos chegar, vamos alcançar os 2K. É de 1 em 1 que a gente vai chegando lá. E falta só 10. Vai ter aquele espírito de porco que quando chegar nos 2K ele vai parar de seguir. Só pra... Mas já tem, meu amor, é isso que eu tô te falando. Não é o Instagram que tá boicotando, são os espíritos de porco, olha só. Agradecemos muito pelo carinho de vocês, nesse nosso finzinho aqui do episódio, só pra ter essa conversa mais íntima mesmo, que a gente gosta de ter com vocês, pra vocês se sentirem mais perto e a gente se sentir mais perto de vocês também. Então, muito obrigado pelo carinho de sempre, continuem compartilhando o nosso conteúdo, façam chegar às pessoas que gostam desse tema, a pais de filhos nessa fase sobre a qual nós falamos aqui. Então, a gente conta com vocês nessa divulgação e conta com vocês nessa jornada. E a gente se vê ou se ouve na semana que vem em mais um jet lag delicioso que vem por aí. Sem Adri. Mesmo assim, delicioso. Talvez até mais. Seguramente não, esposinha.